A máquina escolhida para apresentar para vocês hoje é esse fantástico britador de impacto RM100X, tá? É da fabricante austríaca Hubble Master. É uma máquina, uma das mais vendidas no mundo, que está aqui na Máquina Solo, em Guarulhos, que é o distribuidor exclusivo da RM no Brasil. E apresentar um pouquinho as funcionalidades desse equipamento, tá? A máquina tem uma única tela. Essa tela tem um botão de Start e Stop, que é onde você liga o equipamento, botão de emergência, escada. Nós temos nesse equipamento todo o acesso aos motores, ao motor, ao gerador, a nível do chão, do solo, tá? Então, vocês conseguem ver como é fácil esse acesso no campo para fazer a manutenção. Então tem um motor diesel que conecta através de correia diretamente para o rotor principal e através de correia também nesse gerador, tá? O gerador gera energia elétrica para todo o equipamento. Então ele é um equipamento que ele é diesel elétrico, tá? Ele tem um sistema de embreagem e ali, inteligentemente, vem uma correia extra, tá? Que a cada 3 a 5 mil horas, essa correia se desgasta e a forma de você substituir é você tirando esse cara aqui para fora. Então, para evitar isso, na primeira manutenção, você tem essa correia extra. Muito bem pensado, tá? Aqui tem um outro compartimento. Olha esse acesso, gente. Que fantástico. Os motovibradores da calha de alimentação. E olha isso aqui, ó. Dá no meu joelho. Então, aqui vocês têm uma boa noção de como é prático. Então, são 3 acessos no motor. Aqui você tem um transportador de finos, tá? Para retirar aqueles materiais que já estão prontos ou estão contaminados e você não pode mandar para sua linha de britagem. Você deixa esse cara aqui aberto para poder retirar esses finos. Uma máquina super compacta, tá? Todos os motores, como eu disse, são motores elétricos. A parte hidráulica dela serve apenas para abrir e fechar a câmara, que também é muito inteligente. Então você solta esse parafuso aqui e um outro do outro lado e pronto, você já pode abrir a câmara. Ele vem com um sistema para você remover os martelos e fazer a troca, né? E é isso aí. Essa máquina aqui, sem a peneira na ponta, pesa 30 toneladas. E esse equipamento é para produzir até 250 toneladas por hora. Ele tem aquela peneira, como eu disse, de um deck, que você pode tanto deixar em 90 graus, britar e gerar 2 produtos, como você também pode fechar esta correia e mandar lá dentro e fazer circuito fechado com esse transportador. E o que faz com isso? Você garante uma granulometria 100% abaixo, nesse exemplo aqui, 40 milímetros. Então 100% abaixo de 40 milímetros. E tudo que ficar acima de 40 milímetros você manda para o britador e volta a britar, tá? Essa peneira você consegue desacoplar de forma hidráulica, então você não precisa de nenhum equipamento para você colocar ou retirar essa peneira.
Uma vez que você desce, você solta aquele gancho e deixa ela apoiada pelas bases, tá? Uma máquina fantástica, tem muitos equipamentos desse no Brasil. Ele pode ser utilizado como primário ou como um britador secundário. Então, muitas vezes, em alguns casos, a gente consegue, inclusive, substituir, né? Ter um único equipamento que faz o papel do primário e secundário junto. Então, é importante a gente entender a questão de o tipo de rocha, a abrasividade, a dureza, enfim, alguns itens para a gente poder saber se é possível substituir ou não, mas fato é que você consegue ter uma versatilidade muito grande. Ele vem com um controle, que ele é um controle de cabo, tá? E você consegue utilizá-lo através de cabos, eventualmente falhando o controle remoto. Se o controle remoto, que é esse cara aqui, estiver com seu funcionamento normal, obviamente você não vai precisar do controle de cabo, tá? Então, tá aqui, ele está no modo de carregamento e isso é muito, muito bacana. Você inclusive consegue colocar num carro para carregar, tá? Uma máquina muito legal. Vocês já devem ter visto muitos vídeos dela em operação e tá aqui mais uma. Esse equipamento conta com um sistema Smart. O que isso significa, Mauri? Que tudo que você produz, ela te dá um relatório por dia de produção, quando está instalado a balança. Quando não está, ela fala para você quantas horas você operou, quantas horas a correia principal rodou em vazio. Então, isso você consegue saber se faltou material, se tem alguma coisa errada ali na operação. Ela vai te mostrar que ela rodou 10 horas e das 10 horas, 2 horas não tinha material nenhum. E isso pode ser porque simplesmente ela não tinha material ou porque você foi parando, né? Então, a cada 1 hora, o pessoal faltava material, 5 minutos, 10 minutos, e isso você consegue receber um relatório diário que ele vai te mostrar exatamente quantas horas rodou em vazio, quanto consumiu de consumo de diesel nessas horas e também a questão de produtividade quando você tem a balança. Ela vai te falar quantas toneladas produziu por hora e por dia trabalhado. Aqui são luzes, são 3 luzes que ficam acendendo e apagando, que mostra a produtividade do equipamento. Então, para o operador que está na escavadeira, ele consegue olhar de longe quanto que ele está alimentando a máquina. Então, se as 3 luzes estão apagadas, significa que ele está aproveitando, né, de capacidade de 0 a 25%. Isso significa muito ruim. Se tiver uma luz acesa de 25 a 50, 2 luzes acesas de 50 a 75 e as 3 luzes acesas acima de 75% de aproveitamento da britagem. E quando as 3 luzes piscam, significa para o operador, espera um pouquinho que agora eu estou na minha capacidade máxima e muito além disso você vai travar o equipamento. Então isso é um sistema fantástico, ajuda demais o equipamento, o operador. Outra coisa, fica uma luz verde aqui, lá na frente, do outro lado. Então são 4 luzes que durante o trabalho ela fica verde. Se o operador virou para colocar material e ela estiver vermelha, automaticamente ele precisa parar e não alimentar, porque aconteceu alguma coisa, travou o material, a máquina deu algum problema. E se estiver amarela, significa que alguma das manutenções precisam ser executadas, seja uma troca de filtro, algum tipo de manutenção que ele vai poder continuar trabalhando, mas ali surge um sinal de alerta. Então,
Isso é fantástico, ajuda muito, não só o operador, como quem está próximo da máquina, numa distância assim bem considerável, vai ver ali quanto que a máquina está produzindo, se ela está extraindo o máximo e principalmente se ela está operacional ou não. Porque se ela não estiver verde, a máquina está parada, tá? Então é isso, um alimentador muito bom. Eu vou subir aqui no equipamento e mostrar para vocês certinho. Alimentador, calha vibratória, aqui tem o scalp, que pode sair para aquela banda lateral ou simplesmente dar o bypass na câmara de britagem. E também conta com sistema de correntes para evitar com que rochas sejam arremessadas. Certo? É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo bem completo, com bastante calma para apresentar para vocês. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida sobre a aplicação, sobre onde utilizar cada tipo de equipamento das linhas que nós representamos, contem com a gente, ou me chame, eu chame qualquer pessoa do time Máquina Solo, e não deixe de acompanhar nas redes sociais, seja aqui no YouTube, no Instagram, LinkedIn, em todas as demais redes, tá bom? Fiquem com Deus, um abração e vamos juntos, bora produzir!